Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos, o 13 e o 14, que diz assim: Depois subiu ao monte e clamou que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O que eu quero falar essa noite para os irmãos foi o objetivo de Jesus quando ele chamou os apóstolos. A primeira coisa que ele diz ali, que ele designou, que ele escolheu os 12, né? Mas escolheram para quê? Primeiramente para estarem com ele e para os enviar a pregar. Parece algo simples, mas se a gente olhar, é muito profundo esse texto, onde ele diz que ele chamou para estarem com ele. Isso nos remete, sendo Jesus Deus, nos remete lá ao jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus vinha toda tarde, ao entardecer, ter uma conversa, ter um relacionamento com Adão e Eva. E Adão e Eva estavam naquele lugar maravilhoso, que era o paraíso. O nome já diz paraíso. O que se entende no lugar que é um paraíso? Não tem dor, não tem tristeza, não tem lágrimas, não tem decepção, tudo é do bom e do melhor. O que se comia naquele lugar era algo, a gente olha essas frutas maravilhosas, bonitas, eu creio que o que tinha lá era bem melhor do que isso. Um ambiente de paz, um ambiente de maravilha, onde a Bíblia diz que eles estavam nus e não sentiam vergonha um do outro. Mas o que mais trazia para eles a alegria era Deus vir falar com ele todos os dias. Era o relacionamento que eles tinham com Deus. Você já imaginou? Porque Deus tinha dito para ele: olha, Adão, você bota nome nos animais. E quando ele chegava: ah, Senhor, hoje eu botei nome naquele bicho que eu achei parecido com uma vaca. Hoje eu botei nome naquele passarinho, que é uma saíra, Senhor, mas é uma saíra de 7 cores. E todo dia ele tinha novidade para contar para Deus, mas o mais impressionante era ele sentir a presença de Deus. Eu creio que no paraíso eles eram uns bobos alegres. Tudo era maravilhoso. Porque a presença, a luz que nós cantamos há pouco, brilhava sobre ele e estava com eles naquele lugar. E nós sabemos que a Eva foi tentada, e lá naquele paraíso, a Bíblia diz que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também tinha a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi a única naquilo tudo que Deus disse: olha, vocês não comem desse fruto. Mas lá tinha a árvore da vida. E a árvore da vida dava para eles a eternidade desse corpo. Dava para eles a eternidade do nosso corpo. Porque o nome já diz a árvore da vida, ela dava vida. Se a gente olhar depois, ela aparece em Gênesis e depois aparece lá em Apocalipse 22. Que a Bíblia diz que ela servirá de alimento e de cura para as nações. E nós sabemos que a Eva pecou, pegou o fruto, levou para Adão, Adão pecou. E a promessa de que se eles comessem, eles morreriam. Mas
Qual foi a razão deles terem morrido? O corpo físico? Não. O que morreu foi a interação, foi a presença de Deus na vida dele. O que foi tirado de mais importante foi a presença de Deus que eles tinham, a comunhão com Deus que eles tinham. Isso foi tirado deles. E eles, naquele momento, a Bíblia diz que Deus chamou-os pelo nome e eles estavam escondidos atrás das árvores. Porque a Bíblia diz que eles estavam nus e sentiram vergonha. O pecado, ele nos traz vergonha diante de Deus. O pecado faz isso até hoje. Quando a gente peca, nós não ficamos até com vergonha de chegar diante de Deus para pedir perdão? Não é assim hoje? Imagina para alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus. A vergonha foi profunda. E ali nós vimos que eles foram expulsos daquele lugar maravilhoso e receberam uma sentença de sacrifícios e dificuldades que iriam vir sobre a vida deles. E também eles foram expulsos do Éden. E a Bíblia diz que ali, naquele momento, houve o primeiro sacrifício de animais. Que a Bíblia diz que Deus matou um animal e tirou o couro para fazer a roupa deles. Alguém já teve que morrer pelo pecado deles. E Deus já teve que fazer roupa para eles, por causa da vergonha deles. E nós sabemos que Deus, depois de tirá-los do paraíso, Deus trancou aquele lugar. A Bíblia diz que ele fechou com os querubins aquele lugar que é o paraíso, e eles têm na mão uma espada inflamada. Uma espada de fogo, lá ninguém entra. E o homem realmente foi expulso, mas como nós sabemos, lá já tinha a promessa de Deus. Quando o homem pecou, Deus deu uma promessa. Virá um que colocará o pé em cima da cabeça da serpente. E vai trazer essa comunhão de novo. E Deus, como Deus é um Deus tão maravilhoso, Ele criou o homem de uma forma tão especial, meu irmão, que o que Deus mais gosta é ter intimidade com o homem. É intimidade com esse ser que Ele criou de maneira extraordinária. O homem é um ser extraordinário. Eu, você, somos um ser único e extraordinário. Com a nossa mente, com o nosso pensamento, com as nossas ideias, cada um diferente do outro. E Deus nos conhecendo, cada um profundamente. E uma coisa que Ele quer de cada um de nós é esse relacionamento. E aqui nós vimos que Deus começou a usar pessoas escolhidas para um determinado fim, para um determinado propósito, que foi o quê? Que nós vimos Enoque, que andava com Deus, nós vimos Noé, que foi escolhido para fazer a arca, nós vimos Abraão, que foi chamado por Deus para dali Deus fazer uma grande nação, para que dali viesse o Messias. E Deus foi trabalhando na vida dos profetas, Deus foi trabalhando na vida dos reis. E todas essas pessoas Deus usava exclusivamente com um propósito. E a Bíblia diz que Deus os enchia com o Espírito Santo, pessoas escolhidas. Não era para todo mundo. Deus usava pessoas até para quando foi fazer a arca da aliança, o templo. A Bíblia diz que Deus usou Bezalel, que trabalhava com madeira e ouro, para fazer. A Bíblia diz que Deus colocou o Espírito Santo nele para que ele pudesse fazer a coisa perfeita, como Deus queria. E Deus começou a usar pessoas, e nós sabemos que nesse usar as pessoas, toda a vida que eles pisavam na bola, toda a vida que as pessoas erravam, Deus se afastava. A presença de Deus era afastada.
Nós vimos quando Saul desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que foi tirado o Espírito Santo de Saul. E vinha o Espírito a atormentar ele. E Davi tocava a harpa e aquele Espírito saía. E a gente vê que muitos outros homens que desafiaram a Deus, que foram escolhidos para fazer algo da parte de Deus, e não deram valor ao que Deus tinha colocado na mão deles, que nem Sansão. Deus tinha colocado uma obra maravilhosa na vida de Sansão, e Sansão fez o que fez, né? E assim, Deus levantou Davi, um homem segundo seu coração, escolhido lá no meio do rebanho. E Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Davi era um homem que adorava a Deus. A gente vê os salmos, no caráter, no coração de Davi, ele tinha prazer em adorar a Deus. Prazer em conversar com Deus. Prazer em saber qual era a vontade de Deus. Ele ia para uma guerra, ele ia lá perguntar: Senhor, é para mim ir? É para mim não ir? Isso é intimidade. Mas nós sabemos que Davi pisou na bola. Várias vezes. Umas com o censo e outras com a Betseba. Mas Davi, esse homem segundo o coração de Deus, ele tinha um grande medo na vida dele, que era não ter mais relacionamento com Deus. Perder o relacionamento com Deus. Nós vimos isso, podemos abrir as nossas Bíblias, no Salmo 51. O Salmo 51, depois que Davi pecou com Betseba, ele escreveu o Salmo 51. E olha só, vamos ler alguns versículos. Ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E o 11, olha só o 11. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agrada de holocausto. Mas olha só o que Deus se agrada. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração contrito, compungido e contrito.
não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Isso foi a oração dele depois que ele pecou. Se nós olharmos o Salmo 63, versículo 1, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Davi tinha essa grande preocupação de se afastar da presença de Deus. Mas também nós sabemos que os profetas, eles foram usados por Deus para falar ao povo, às nações. E Deus ficava triste, e Deus saía da presença do povo, e ali vinha castigo. Hoje eu ainda estava pensando, falando com a pessoa, e a pessoa falando em profecias e coisa, eu digo para ela, a maioria das profecias que vinham no Velho Testamento era para corrigir o povo, para dizer o pecado, para dizer qual é o castigo que vinha, para que o povo voltasse para Deus. Quando Israel tinha um rei bom, ele prosperava, ele era abençoado, o povo era abençoado, a nação crescia. Mas quando pegava um rei ruim, o povo todo sofria. Por quê? Porque é povo de Deus, povo escolhido. Também nós sabemos que Jó, a Bíblia diz, era um homem reto, íntegro. E todos nós conhecemos a história de Jó, que tanto calamidade passou na vida dele. Mas no fim, em Jó 42:5, Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Aquele problema, aquela dificuldade, fez ele olhar a Deus a quem era, a quem Deus era. Porque Deus realmente colocou ele à prova. E ele passou nessa prova, apesar das tantas lutas e tribulações que ele teve. Mas o grande prazer dele foi que depois ele tinha outro relacionamento com Deus depois disso tudo. Era um relacionamento que ele diz, agora meus olhos te veem. Depois daquilo tudo. E a Bíblia diz que no devido tempo que Deus tinha programado para redimir o seu povo, veio Jesus. Veio aquele nascido do Espírito Santo, nascido de Maria, mas gerado pelo Espírito Santo. Ele era um ser santo, um ser, o próprio Filho que Deus tinha mandado, para que ele restaurasse a comunhão com o homem. Se nós estamos aqui, podemos falar diretamente com Deus, podemos ouvir a Deus, podemos conversar com Ele, temos o seu Espírito, é porque Jesus veio. Amém? É porque Jesus veio. E Jesus veio para restaurar realmente essa comunhão, essa maravilhosa comunhão que ele sempre quis ter com o homem. A Bíblia diz, abram lá, fazendo favor, em Hebreus 10, 19 a 22. Hebreus 10, 19 a 22. Olha só que maravilha. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O seu sangue como sacrifício lá. Na cruz do Calvário. Ele veio para que nós tivéssemos esse acesso a Ele. Essa comunhão com Ele. E, voltando pelo texto ali de Marcos 3, em que Deus disse que queria que eles estivessem junto com Ele, a Bíblia diz que ele foi ao monte, orou e depois chamou os seus discípulos. Os primeiros discípulos que Jesus chamou, nós sabemos quem foi: Pedro, Tiago, João e André. Mas nós sabemos que Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus. Jesus tinha 12, mas tinha aqueles mais próximos. Aquele que ele sempre estava com ele. E quando Jesus chamou e veio, começou a sua missão de ensinar aos discípulos, de estar com eles, de ensiná-los. E o que Jesus começou a passar para eles era mostrar que ele era o Cristo. Era a missão de Jesus com os seus discípulos, assim como ele disse: farei-vos pescadores de homens, mas eles não poderiam ser pescadores se não acreditassem quem era realmente Jesus. E é o que Jesus fez com os discípulos. Andou dia a dia ensinando, corrigindo, fazendo milagres, conversando no íntimo, contando parábolas, explicando as parábolas até em reservado. Nós sabíamos que eles, por 3 anos, eles andaram juntos. A Bíblia diz que tinha muitos discípulos de Jesus, além dos 12. Mas esses 12 ele chamou para estarem com ele. Nós sabemos que no envio dos 70, foi 70 que foram, eram discípulos. Mas esses apóstolos que Jesus chamou, foi para que estivessem com ele no dia a dia aprendendo. Porque Jesus tinha que colocar no coração deles a certeza de que Jesus era o Filho do Deus vivo. Ele tinha que colocar no coração deles que Jesus era o Cristo prometido, que era o Emanuel, que era o Deus conosco. Para que eles, quando saíssem para a missão, eles não tivessem dúvida nenhuma de que Jesus era o Cristo. Porque senão eles iam recuar. Se a pessoa não tem certeza daquilo, se ele não tiver certeza que Jesus realmente era o Filho de Deus, eles iam abandonar pelo caminho o ministério. Mas o que Jesus fez ensinando, não só para eles, mas vê como Jesus usou eles de tal maneira que eles escreveram os evangelhos, menos Lucas, né? Eles escreveram os evangelhos para que nós tivéssemos um pouquinho daquilo que Jesus fez, para que nós, lendo, o Espírito Santo tocasse no nosso coração e nós crescemos nessa palavra. E a palavra de Deus diz que muitas pessoas vinham para estar com Jesus, queriam ver Jesus. A multidão, nós sabemos que elas vinham atrás de quê? De milagres, de comida, vinham para ouvir os ensinamentos. Também vinham os escribas e fariseus que tentavam prendê-lo, que estavam ali arrumando uma maneira de eliminar Jesus.
Mas tem pessoas que foram a Jesus para conhecê-lo de verdade. Que nem Zaqueu, que ele foi, queria ver, Jesus passou e chamou ele e disse para ele: Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. Teve o Nicodemos, que foi falar com Jesus em secreto. Mas sempre o que Jesus queria é que as pessoas estivessem sempre ao seu lado aprendendo. Uma coisa bem clara que fica para nós é no texto lá de Marta e Maria, onde Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava trabalhando para arrumar as coisas. E quando ela veio reclamar, Jesus disse: olha, Maria pegou a melhor parte. Porque qual é a melhor parte? Era estar ali aos pés de Jesus. Era estar ali ouvindo Jesus. Nós também sabemos que os discípulos, Pedro, Tiago e João, tinham uma intimidade diferente com Jesus. Em alguns lugares, Jesus levou eles especialmente no Monte da Transfiguração. Jesus só levou os 3. Não levou mais nenhum. Lá no jardim do Getsemane, quando Jesus estava sofrendo as agonias, lá estavam os 3 também. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, os 3 estavam lá. Na Santa Ceia, quem é que estava com o rosto encostado no ombro de Jesus? João, discípulo amado. Mas, se a gente olhar as características de cada um desses 3, eles eram bem diferentes um do outro. Mas Jesus gostava deles um pouco, talvez até um pouco mais do que os outros. Talvez eles eram mais sinceros, como Pedro era muito dinâmico, sincero, explosivo, já falava na hora. E Jesus, trabalhava com ele. Mas nós já pensamos em imaginar o dia que Pedro traiu Jesus? Jesus avisou e ele ainda traiu. Depois o galo cantou 3 vezes e ele caiu em si. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e ele olhou para Jesus. E daquele momento Pedro não foi mais o mesmo. Pedro estava com eles, mas a tristeza no seu coração era muito grande. Mas a coisa maravilhosa é que Jesus queria deixar os seus discípulos, pleno para a caminhada que viria. Porque Jesus não ia estar mais com eles. Eles iam ficar sozinhos, eles não tinham ainda entendido a morte e ressurreição de Jesus. Tanto que quando Jesus morreu, um foi para o lado, outro foi para o outro, e eu disse: olha, nós vamos pescar. Vamos pescar, vamos voltar à nossa nova vida. Mas o que aconteceu? Jesus chamou-os para a restauração. Vocês lembram dos 2 homens no caminho de Emaús? Jesus foi atrás deles, conversou com eles, mas como e onde eles conheceram a Jesus de fato? A Bíblia diz: no partir do pão. Ali no partir do pão, eles notaram: esse é Jesus. Por quê? Porque eles haviam estado com Jesus. Eles não eram visitantes na comitiva de Jesus. Eles participavam da comitiva. Eles faziam parte daquelas pessoas que tinham intimidade com Jesus. Onde Jesus dormia, eles dormiam. Onde Jesus pousava, eles pousavam. Nas cidades que Jesus ia, eles iam tudo atrás. Mas nesse momento, depois da crucificação, eles ficaram igual barata tonta, cada um para um lado, todos eles desanimados.
mas Jesus foi restaurando um por um. Tomé, quando duvidou, Jesus chegou para ele: ó, Tomé, vem cá, Tomé, volta aqui e vê. E para Pedro, eu creio que quando, na pesca maravilhosa, quando Jesus, aqueles viram que era Jesus na praia, que Pedro veio, né, se jogou no mar e veio, e depois Jesus chamou ele à parte e restaurou a vida de Pedro. Quando ele disse: Pedro, tu me ama? Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Depois, Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus disse: Pedro, tu me ama? E Pedro disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Por que ele disse para Jesus que Jesus sabia que ele amava? Porque ele havia estado com Jesus com 3 anos de caminhada. Ele tinha intimidade, apesar de ele conhecer o coração de Jesus, conhecer quem era Jesus, ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí Jesus disse: olha, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus disse para ele isso, ele restaurou a vida dele. Quando ele diz: apacenta minhas ovelhas, ele não disse para discriminar as minhas ovelhas. Ele não disse para surrar minhas ovelhas. Ele não disse para julgar as minhas ovelhas. Ele disse: apacenta. Apacentar é cuidar. Cuida das minhas ovelhas. E nós sabemos que Jesus, depois de ressurreto, né, ele realmente foi elevado ao céu. E dali veio uma promessa, que um dia ele vinha. E antes também ele fez uma promessa: olha, vocês vão para Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. E eles foram para aquele lugar em obediência a Deus. E eles foram lá, esperaram. E quando a Bíblia diz que foi derramado o Espírito Santo sobre a vida deles, eles estavam todos juntos, cerca de 130 pessoas. E foi distribuídas línguas como de fogo, uma em cada um deles, sobre cada um deles. E todos vieram falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concediu que falasse. Quando a Bíblia diz que é uma sobre cada um deles, é uma para mim, uma para o Daniel, uma para o Lei, uma para o Vilcinho, uma para o Valdir, uma para cada um. Porque cada um de nós temos um chamado especial, meu irmão. Foi derramado para todo mundo, mas cada um teve o privilégio de sentir essa presença. E Jesus continua, depois do derramamento do Espírito ali, nós vimos que os apóstolos começaram a pregar o Evangelho com ousadia, com poder, com autoridade, sem medo de morrer. Quando Jesus foi crucificado, todos fugiram. Depois do Pentecostes, todos estavam dispostos a morrer por Jesus. Aquela certeza, aqueles 3 anos em que Jesus inculcou na cabeça deles, que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador. Quando veio o Pentecostes, afluiu na vida deles, broxou na vida deles. Aquilo ali ficou tão forte na vida deles, que a Bíblia diz que eles começaram a pregar sem medo nenhum, de serem mortos, de serem perseguidos, de serem açoitados. E uma coisa interessante, vou abrir lá em Atos 4, capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam
eles estado com Jesus. O que é que os outros notaram? Que esses homens haviam estado com Jesus. Mas o que é que isso traz para nós hoje? Será que as pessoas que andam com nós estão vendo que nós andamos com Jesus? Essa pergunta é para mim. Será que as pessoas estão vendo que nós andamos com Jesus? Ou somos agentes secretos? O que está faltando para nós sermos essa testemunha? Que as pessoas veem que nós andamos com Jesus. Como se vê se andamos com Jesus? A alegria de ter Jesus, a alegria de ter a salvação, a alegria de saber que Deus está conosco todos os dias, a alegria de saber que somos salvos. Mas tem crente que murmura tanto, que ninguém diz que aquela pessoa tem Deus na vida dela, porque tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim, tudo não presta. Essas pessoas, os discípulos aqui, foram reconhecidos, meu irmão, porque eles faziam as mesmas obras que Jesus fazia. Por onde Jesus passava tinha milagre, por onde eles passavam não tinha milagre. A Bíblia diz que lá em Antioquia, os discípulos lá foram chamados a primeira vez de cristãos, pequenos cristos. Nós temos esquecido que nós levamos uma marca, a marca do Espírito Santo em nossa vida, a marca de que Deus está em nossa vida, que nós somos servos desse Jesus. A Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo e temos as marcas de Cristo. Os outros estão olhando essa marca em nós? Muitas vezes não. Estão olhando outras marcas, menos a do Cristo. A marca de amor tem realmente produzido resultado em nossas vidas? A marca do perdão tem realmente fluído em nossas vidas? A marca da misericórdia tem afluído nos nossos corações? Essa é a marca de Cristo. A marca de bondade tem afluído? A marca da compaixão tem afluído em nossas vidas? As pessoas que estão ao nosso redor sabem que somos cristãos? Se a pessoa precisar uma oração que vem na nossa casa, ele sabe que você tem um Deus vivo, que você serve um Deus vivo, que nós servimos um Deus vivo. Muitas vezes nós somos cristãos de fachada. Mas e as marcas do verdadeiro cristão? Em tudo que fizemos. Onde está a marca? Mas o que mais alegra um cristão é saber que nós temos e podemos ter esse relacionamento com Deus da forma mais íntima, se nós quisermos. Aquele relacionamento realmente de pai e filho, ou ainda melhor, como Jesus disse, já não vos chamo servos, chamo de amigos. Um amigo íntimo, a gente não confidencia coisas do nosso coração, do nosso... Esse amigo íntimo é Jesus. E a palavra de Deus diz que
Jesus quer um relacionamento profundo conosco, com todos nós. Um relacionamento de fé, de amor, de confiança, de intimidade e também de obediência. De obediência. Jesus hoje ele nos chama como nos chamou os discípulos, para ter um relacionamento com Ele. Às vezes a gente fica muito tempo na igreja e vai acostumando com tudo. Vai ficando, a Bíblia diz, enchendo do Espírito, mas a gente só fica com um pouquinho lá embaixo. Não procuramos encher o nosso copo, nosso relacionamento. A gente vê cada testemunho de pessoas que realmente estavam no fundo do poço, nas drogas e vícios e prostituição, que Deus tira. E essas pessoas passam a ter um amor tão grande, uma dedicação tão grande por esse Deus, por esse Jesus, que a gente fica com inveja deles. E nós temos tudo para ter um relacionamento próximo com Jesus, meus irmãos. É o que Ele quer. Sermos verdadeiros adoradores. Sermos verdadeiros adoradores, aqueles que reconhecem, que se prostram, que agradecem. Eu estava ouvindo algo sobre adoração que me deixou impressionado. Deus, Ele gosta da nossa adoração. Mas o mais importante, Ele quer que nós o adoramos. Para quê? Para a glória dEle também. Mas para que nós ficamos parecidos com Ele. Porque a gente costuma ficar parecido com tudo aquilo que adora. Se eu adoro o dinheiro, eu vou ficar ganancioso. Se eu adoro as pessoas, eu vou ficar parecido com ele. Se eu adoro um cantor, quero ficar parecido com ele. Se eu adoro um ídolo, eu vou ficar parecido com ele. Por isso que ele diz, adora a Deus, para ficar parecido com ele. Se a gente adorar a Deus, a gente vai ficar parecido com Ele. E para ir encerrando, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, João 14, de 1 a 3. Olha só que maravilha. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa, meu irmão. Voltamos ao Éden. Que promessa maravilhosa. O que ele está dizendo é que eu vou preparar lugar para cada um de nós, para vocês. E o que ele diz ali? Para que onde eu estiver, estejam vocês também. Isso não é querer intimidade? Isso não é querer relacionamento? Que ele está dizendo aqui que nós vamos ter um relacionamento profundo com ele. Vê-lo face a face, estar com ele, adorá-lo realmente como ele é a promessa dele. Eu vou preparar lugar. Tem um lugar para nós lá, meu irmão. Minha irmã, tem um lugar reservado. Se eu falei um pouquinho do Éden aqui, talvez a gente imaginou, mas não é nada perante aquilo que nós vamos viver lá. Não é nada perante a glória daquele lugar, a Bíblia diz. Porque a própria glória vai ser o próprio Cristo. Aquela alegria que nunca vai acabar. Aquele prazer de estar com Ele. Por pouco tempo, não, pelos séculos dos séculos.
Como diz o pastor Hernando, no céu não vai ter mesmice. No céu não vai ter rotina. A rotina é só adorá-lo. Mas o prazer é tanto em adorá-lo que aquilo vai fluir da nossa vida de uma maneira tremenda, de uma maneira maravilhosa. Por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vale a pena seguir a Jesus, meu irmão. Vale a pena ter intimidade com Ele. A Bíblia diz que nossos nomes estão escritos no livro da vida. Ele já conhece o meu nome e o seu nome, se está escrito no livro da vida. Ele não apaga, não. Mas Ele quer relacionamento. Ele quer comunhão. Ele quer falar com cada um de nós. No oculto, no secreto. Tanto que Ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta. E o teu Pai, que vem em secreto, te responderá. Secreto, ninguém precisa saber. Mas é a comunhão e é isso que Deus quer de cada um de nós. Para finalizar, Apocalipse 21. De 1 a 7. Diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A igreja tem sido preparada, meu irmão, para encontrar com Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Que maravilha! E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não há morte. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você lembra lá do Éden? O relacionamento que ele tinha com Adão? Aqui volta. Aqui volta o mesmo relacionamento. A Nova Jerusalém, coisa que não cabe na nossa mente, no nosso entendimento humano, que é pequenininho. Mas é coisa maravilhosa, é coisa tremenda. Coisa que a mente humana não consegue alcançar. Por isso, vale a pena, meu irmão. Vale a pena, minha irmã. Vale a pena a comunhão com Cristo. Ele nos chamou para estar com Ele. Lá nos discípulos, lá em Marcos, né? Ele diz para estar com Ele e pregar. Primeiro vamos estar com Ele, depois o pregar é normal. O pregar a gente faz sem perceber, até sem falar. Mas vamos procurar estar com Ele, querer essa intimidade com Ele. Querer esse relacionamento próximo com Ele.